A partir de agora, Revista 88. Apresentação: Edileide Vilaça. Olá, como vai? Sejam bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio Câmara FM de João Pessoa, agora de forma híbrida, TV e Rádio Câmara juntos. O Revista 88, apresentado por mim, Edileide Vilaça, de segunda a sexta-feira. No comando tem a Alessandro Leite, que faz a programação musical. É música e informação sempre na medida certa. E o final do ano se aproximando e a gente já pensa naqueles concertos, né, tão bacana de assistir no Centro Histórico. E tem um concerto que já está virando tradição. Concerto promovido pela Câmara Municipal de João Pessoa, que ano passado aconteceu lá no adro da Igreja São Francisco, e esse ano tem novidade. A gente já vai falar sobre esse grande concerto aqui do meu lado direito, o diretor de comunicação da Câmara Municipal, o jornalista Suetone Souto Maior, e do meu lado esquerdo, a coordenadora do projeto, o Viva o Centro com Música, também professora da UFPB, Jamile Paiva. Meu diretor, tá aí, seu desejo sendo realizado de forma convergente, rádio e TV. Seja bem-vindo aqui. Bom dia, Edileide. Bom dia. Bom dia, Jamile. Bom dia, Alessandro, aqui na técnica. E bom dia, sobretudo, aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Jamile, que bom revê-la da UFPB, agora com um projeto tão lindo, Viva o Centro com Música. Bom dia, Edileide. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui também. Então, a gente contextualizar aqui para o nosso ouvinte, estamos dentro de um patrimônio histórico na Avenida da Trincheiras, no centro, no coração do Centro Histórico. Vizinho, nós temos a nova sede que está sendo construída da Câmara Municipal de João Pessoa, que também envolve um patrimônio, né, um arquitetônico bem interessante, que está sendo revitalizado junto com o moderno. O diretor Suetone daqui a pouco fala sobre esse projeto. Em frente tem a Câmara Municipal, então atrás tem o Pavilhão do Chá e tem a Praça dos Três Poderes, o Museu da Paraíba. Então é nesse contexto que a gente, nessa atmosfera que a gente vai conversar sobre o concerto de Natal, que ano passado aconteceu no adro da Igreja São Francisco, e esse ano tem novidade, Suetone. Já vamos falar sobre isso. Pois esse ano aqui, né, aproveitando a fachada e a estrutura da nova Câmara, nova sede, né, que é uma construção que é moderna, mas que preserva e recupera também. Havia duas ruínas e elas estarão estarão recobrando, né, as características originais. Então, dois prédios históricos estão sendo revitalizados e serão entregues completamente restaurados à população. E esse concerto ele vai acontecer justamente nessa estrutura, né, aproveitando o projeto Centro Histórico com Música, que é uma atitude louvável, um projeto coordenado por Jamile, que está aqui conosco, e que é sobretudo, um exemplo de coragem, sabe, Edileide? E quando a Câmara de João Pessoa iniciou um projeto de se manter aqui no centro, quando todo mundo falava em sair, havia a Assembleia saindo daqui, o governo do Estado, né, saindo também da antiga sede, né, que virou, lógico, uma grande entrega para a população, virou um museu muito importante, mas também era um poder saindo daqui, e essa atitude de coragem da Câmara de João Pessoa de se manter aqui, né, foi muito importante, né? Assim como é importante nesse movimento de restauração do Centro Histórico, o movimento do Centro Histórico com Música. E aí, dois corajosos, quando se encontram, se abraçam e caminham para um objetivo comum, que é ver essa área da cidade, a área histórica onde a cidade nasceu, onde está a melhor parte da sua cultura, a gente ver isso recuperado. Então, esse projeto agora, do Concerto de Natal, aqui na sede da Câmara de João Pessoa, vai nesse caminho também, de trazer a população para que ela abrace o Centro Histórico e a gente, em conjunto, veja ele recuperado. Jamile, como nasceu essa ideia de envolver, né, o patrimônio com a música? E não é qualquer música, né? Tem um conceito por trás disso também. Sim, acho que é importante a gente lembrar uma coisa, que pós-pandemia, os processos de revitalização foram repensados.
e se conseguiu trazer, de fato, e não no discurso, a população, não para o resultado da intervenção, mas para o processo. Então, passamos a convidar, e o projeto é um resultado do programa Vivo Centro, ou seja, a gente já surgiu como uma forma de apoiar o programa, e a proposta é justamente fazer com que a população venha ao centro para participar desse processo, ou seja, abraçar a revitalização, não no seu resultado, mas em todo esse percorrer de sua reconstrução. E isso e realmente se consolidou pouco a pouco. Era um projeto desafiador que muita gente duvidava que uma programação com 3 dias na semana, no final da tarde, tivesse público. Realmente, no início foi bastante desafiador, mas ao longo desse percurso fomos conseguindo parceiros e pessoas como a Câmara que abraçou a ideia, e o concerto de Natal ano passado mostrou como isso é importante e deu um resultado muito bom, excelente, aliás. E novamente estamos aqui para fazer uma nova edição. Tony, vamos fazer assim. Eu não estou como âncora, tá? Vamos bater um papo, porque nessa experiência vivida o ano passado, eu sei que você é muito atento a essa questão da cultura, né? Do fortalecimento da cultura, a gestão atual da Câmara Municipal, tendo você como no comando da comunicação, eu vejo que você tem esse zelo, essa preocupação de estar trazendo esses diálogos, essas parcerias para o bem comum. E a grande bandeira é o fortalecimento do centro histórico. Não só daqui da parte alta, a gente está na cidade alta do centro, mas tem também lá na parte baixa do Varadouro, né? Nós temos aqui ilustrado no nosso estúdio, quem está acompanhando pela TV, vê que temos uma obra de Deodato Borges, feita em Nanquim, que retrata o Porto do Capim. Né? Então, eu queria que você falasse de forma macro mesmo, esse pensamento, essa filosofia de manter viva porque quem não tem memória não tem história, né, Sr. Antônio? Então, é nisso que se trabalha? Não, é porque, no final das contas, né, a gente viveu uma pandemia, a gente nunca imaginaria que ia viver uma pandemia, né? Então, havia um centro histórico que ele estava, aos poucos, se degradando na sua função econômica e de moradia, e a pandemia aprofundou esse fosso, né? E em um sentido que a gente que andou nas ruas vendo pouca gente, a gente viu as consequências também, né? Quando a atividade econômica deveria passar a ser retomada e as lojas fechadas, casas fechadas, o casario mais degradado. Então, aqui na Câmara de João Pessoa, o presidente Dinho, ele decidiu lançar um plano de ação. Esse plano de ação, como a Câmara não tem função executiva, ele precisaria de parcerias. Então, desde o início, a gente parte dessa concepção da busca de parcerias. Então, buscou a Prefeitura de João Pessoa, buscou o governo do Estado, no primeiro momento, buscando incentivos fiscais. Então, tanto a Prefeitura de João Pessoa quanto o governo do Estado apresentaram importantes medidas, né? Na linha de que hoje, para se investir em um negócio ou em moradia no centro histórico, é mais barato do que em qualquer outra região da cidade. Então, você tem uma área da cidade com muita estrutura, que foi construída ao longo de séculos, mas que está degradada. Então, você agregando a isso, você tem, por exemplo, o IPTU é zerado aqui, ITBI, né, é zerado também, né? Você tem o regime de ISS, ele caiu de 5% para 2%, seguindo a linha de que o que é 100% de nada? O centro histórico estava morrendo. Então, ele não existiria do ponto de vista econômico. Então, isso foi concedido pela Prefeitura. O ICMS cultural do governo do Estado, também muito importante. Se a pessoa tiver uma empresa com regime de ICMS, hoje ela consegue investir até 1 milhão na reforma de um prédio no centro e abater tudo isso, né, do regime de ICMS. Então foram medidas importantes que, lógico, ganharam também cancha com outras parcerias que vieram da universidade, entrando nesse processo, né, junto com a prefeitura, fomentando a cultura. Então a gente começou a ver todo esse movimento, né, sendo lançado de múltiplas fontes, né? A universidade com seu papel
muito importante, a prefeitura, o governo do estado, a sociedade civil, né? Estabelecimentos de entretenimento que se fixaram no centro. Então, a gente começou a ver que havia um movimento que vinha de várias vertentes, que desaguavam no centro. E hoje a gente vê, né, de forma muito satisfatória que ele tem dado frutos, né? A gente tem aqui, quem conhece, Kubitschek Pinheiro, que é um jornalista muito das antigas aqui, que vinha registrando sempre o abandono de prédios que estavam sendo destruídos. Hoje, quem acompanha o Instagram dele, vê ele falando de um movimento de refluxo mesmo, de retorno, com vários desses casarões sendo revitalizados. Então, a gente vê que hoje foi plantada uma semente lá atrás e que hoje ela começa a dar frutos. Então, a Câmara se insere nesse processo, como a universidade se inseriu, como o governo do Estado, como iniciativa privada. Nós tem um papel que é do CDL, o papel da FEComércio, aqui que também é importante. Então, todo esse trabalho, imagino eu, né, que com a população abraçando, ele renderá ainda mais frutos e teremos um centro histórico vivo e pulsante nos próximos anos. Isso que o seu Antônio está falando é super importante, porque é o seguinte, um processo de intervenção no centro histórico é um processo longo, não é uma ação rápida, imediatista, que a gente vê resultados de curto prazo. Isso que a gente está vivendo hoje é resultado de um processo que começou na década de 80 e que às vezes com um avanço um pouco mais rápido, às vezes deixado um pouco de lado, mas é um processo que está começando a dar resultado agora. Isso mostra a ressonância simbólica do processo de patrimonialização, né? Ou seja, as pessoas começam a entender que o patrimônio como algo que pertence a gente, né? E a partir daí se consegue também ter um entendimento maior do seu valor e mais, como reconhecimento de que esse patrimônio faz parte da nossa história e da nossa memória. Então, faz parte daquilo, da nossa identidade. Muito bem. Quando a música entra nesse contexto, você percebeu, professora, uma adesão maior da população vindo para esse espaço que até então às vezes sente muita gente, eu tenho medo de ficar no centro, é perigoso. Como é que essa isca, né? Porque a música, eu acho que de todas as vertentes da arte, eu acho que ela envolve todos os públicos, né? E como é que foi esse pensamento aí? Isso que você está colocando é bem interessante, pelo seguinte, a primeira coisa que nos chamou a atenção é que a cidade em si, ela tem uma vertente musical muito forte. A gente tem música de todos os tipos, de todos os gêneros, em vários locais da cidade. Então, quando se fala de música em João Pessoa, todo mundo, de uma forma ou de outra, tem alguma conexão com a música. Então, isso já é um ponto muito positivo. Nós temos essa marca como simbólica da nossa cidade. E com relação à insegurança, nós fomos fazendo algumas estratégias. De fato, uma coisa que, particularmente para mim, me incomoda bastante, que é a falta de iluminação na cidade à noite. Então, nós somos uma cidade de ponta a ponta escura. Está melhorando, a gente está vendo que se começa a colocar uma iluminação nova, mas durante o projeto e até o momento, a gente ainda tem os pontos muito escuros na cidade. A Lagoa ainda é um lugar que poderia ter uma sinalização de iluminação fantástica, inclusive como cartão de visita da cidade ao longo do ano. Então, para dirimir um pouco esse problema, quando nós concentramos as apresentações do projeto no Centro Cultural São Francisco, houve, de fato, um crescimento bem mais rápido de pessoas no projeto. Por quê? Porque divulgamos que o estacionamento do centro histórico estava disponível e indicamos o acesso, que também não é tão simples, e as pessoas foram conhecendo como chegar até lá e como chegar lá também, tanto de Uber como para pedir um Uber após a apresentação. Isso facilitou bastante. Maravilha. E aqui na Trincheira, Suetônia, a estrutura que está se pensando para esse concerto de Natal, que já tem data marcada, né? Sim, dia 18 de dezembro. E vai coincidir com a entrega simbólica da estrutura. Ela não estará ainda completamente concluída, né, nas partes internas e tal. Mas a fachada, né, com os dois prédios históricos estará
revitalizados, né? O prédio novo também estará já com toda a sua estrutura externa concluída, inclusive a última sessão da Câmara, ela vai acontecer no plenário já de forma funcional, apresentando para todo o mundo, né? Porque vai na TV Câmara, vai na Rádio Câmara também, e pela Rede Mundial de Computadores, então, para qualquer pessoa poder acompanhar. E a ideia de fazer o concerto aqui, a gente fez o convite à universidade e ao projeto Centro Histórico com Música, e para nossa felicidade eles aceitaram esse desafio, é poder inaugurar esse prédio simbolicamente de uma forma magistral, né? Com o concerto de Natal, trazendo a população, né, para acompanhar. A gente pretende fazer isso usando a fachada, então a parte frontal, que vai ser a rua aqui da Avenida Trincheiras, ela vai ser interditada, vamos colocar cadeiras, vamos convidar a população a participar. Então, estamos pensando em colocar a orquestra na parte inferior, aqui na altura da rua, e os cantores operísticos em cima no tablado, em cima do prédio histórico, né? Numa fotografia que vai ser linda, de integração do moderno com a história, fazer também projeção mapeada na fachada do novo prédio, isso com motivos natalinos, né? Apresentando ali. Então, a ideia é que seja uma festa linda, que represente esse novo momento do centro histórico de busca da revitalização, né? Que traga para a população o pertencimento, e a música tem esse papel muito fundamental, e a qualidade da música que é trazida também pelos parceiros é muito importante, né? Porque há um público muito fiel à ópera, há um público muito fiel a esse tipo de espetáculo, e ele não encontra isso todo dia, né? É uma grande oportunidade, esse projeto é maravilhoso, ele precisa ser estimulado, né? E para você ter uma ideia, que a gente estava falando que quando dois corajosos se encontram, né, eles se abraçam e seguem, né? A Câmara, quando viu esse projeto, quis se agregar, quis participar, e o espetáculo foi lindo, que aconteceu no ano passado, com um público muito grande, foi acompanhado por TVs também, que vieram registrar esse fato, e o desse ano eu espero que seja ainda melhor. Você está falando do ano passado, a gente tem vídeo aqui, vamos ouvir e assistir. Quem está na TV vai assistir, no rádio vamos ouvir um pouco como é que foi esse concerto que o Suetônio está falando, que foi no Centro Histórico, lá na Igreja São Francisco, mas que esse ano ele já anunciou aqui, vai ser na Trincheira, na nova sede, na frente da nova sede da Câmara, aqui também no centro. A gente fala mais detalhes, porque ele falou tanto da música, e Jamile vai certeza. dizer. Né? A gente começa. Vamos a Big Band? Ave Maria, que é o momento mais. Deve ser emocionante nesse. Quem canta? São solistas? Tem um revezamento, mas assim, geralmente é a cantora Isadora França. Que a gente vai ouvir Exatamente. agora. Ave Maria no clássico, Ave Maria do Gounod. Varia muito. Varia, Eles não né? têm uma única apresentação, geralmente mais de uma, mas o clássico sempre aparece. Vamos ouvir.
Não tem como não se emocionar, né? É muito tocante. Eu já estou imaginando, Suetone, Jamil, é, quem passa aqui na trincheira e vê a casa do lado direito de quem vai para a Cruz das Armas, as casas antigas, elas têm sempre um sobrado em cima, assim, né? Uma varandinha, um terraço, como é que, não sei qual o nome que dá, mas isso tem muito em Olinda, Salvador, e nós somos a terceira capital mais antiga. Ela vai cantar lá em cima essa música ali. É isso mesmo? Eu estou assim, mundo encantado de Bob, já imaginando. Exatamente. Não só ela, mas na verdade são 4 cantores. Ela e mais 3 cantores líricos, e eles se revezam. É bem provável que tenha um solo de um e de outro, mas assim, a apresentação é do grupo. E provavelmente eles vão fazer também uma apresentação especial da Ave Maria para esse concerto. Eu gostaria de destacar o Sim. seguinte, que a Ave Maria era apenas uma apresentação que fechava a parte camerística na primeira edição do projeto. Na segunda edição, nós discutimos sobre como deveria ficar a programação e surgiu, eu fui uma que instiguei muito a gente ter uma mudança nessa primeira parte e e terminou por optar em ampliar o repertório operístico. E realmente foi bastante assertivo, porque, por exemplo, a ópera que foi condensada, mais apresentada de forma, digamos, íntegra nas suas condições de ser um trecho mais de várias partes, mostrou como o público teve presente. E muita gente nas entrevistas dizia que nunca tinha tido a oportunidade de assistir uma ópera ao vivo, né? E às vezes até em qualquer outra forma de apresentação. Então, foram mais de uma vez, e assim, a igreja já estava lotada antes de começar. Então, as pessoas ficavam lá de fora aguardando entrar, e entravam assim, nós ficávamos assim, maravilhados a ver a quantidade de pessoas que estiveram presentes nas apresentações. O grupo Curta Ópera tem uma apresentação bem especial para esse concerto de Natal. Vamos ver, então, só para sentir como é que foi o ano passado e o que Vamos eles vão sim. trazer para esse ano.
Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Revista 88. Apresentação: Edileide Vilaça.